gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela e aqui é o Livros da Cela. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais da minha experiência lendo os livros dessa autora maravilhosa que eu adoro. E hoje eu falo para vocês que é uma das minhas autoras favoritas e eu tô falando de nada mais, nada menos que Taylor Jenkins Reid, a autora de Daisy Jones the Six, Evelyn Hugo, Carrie Soto está de volta, Malibu Renasce, entre outros. E nesse vídeo eu vou colocar aqui em ordem, né, quais são os meus livros favoritos da autora. E aí eu separei aqui, né, em ordem, quais os livros que eu mais gosto dela. Eu não tenho todos os livros da autora aqui comigo ainda, infelizmente, mas quero muito ler tudo que ela já publicou. Tem um livro aqui, quer dizer, eu não tenho um livro aqui porque não tem ele publicado, que é um e-book que ela fez, que é Histórias de um Casamento, eu acho. É História de um Casamento? História de uma Traição, não lembro agora, vou colocar aqui o nome certo do livro e a capa. Mas foi um livro que eu li e eu fiquei assim, chocada. E eu gosto muito da Taylor porque ela sempre consegue me fazer pensar muito lendo os livros, ela consegue me fazer trazer as histórias, os personagens, os acontecimentos, enfim, para a realidade. E me faz refletir muito sobre diversos temas e diversas situações que ela traz nas histórias dela. Eu sempre, gente, não tem como, eu sempre me coloco na situação do personagem ou da personagem. E eu fico pensando, e se fosse comigo, como seria, né? O que eu faria? E eu gosto muito dessa reflexão, eu gosto muito que essa autora consegue trazer isso pra mim. E isso, com certeza, é um diferencial na história dela pra mim. Sem contar na escrita dela, que é surreal. Cara, essa mulher escreve, e assim, tudo que ela escreve é maravilhoso. Surreal. Claro que a gente consegue perceber em cada livro dela, né, dos mais novos de agora para os mais antigos, a evolução da autora. E isso é maravilhoso. Eu tenho um livro aqui, um dos livros dela que ela escreveu há um tempo, né, e os livros mais atuais dela. E a gente consegue perceber uma diferença na escrita, uma diferença na evolução dela, né, mas não deixa de ganhar. Os livros antigos não deixam a desejar também, né, obviamente. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vou falar pra vocês a minha ordem, né, de preferidos, dos que eu tenho aqui, dos que eu já li. Eu já li 6 livros da autora, contando com o e-book Evidências de uma Traição. Eu não lembro se é uma novela, se é classificado como novela, enfim. Mas li esse e-book, não tem ele publicado ainda em físico. Queria muito, né, porque eu quero muito ter tudo que ela já escreveu. Sabe aquele autor que você leria até a lista de compra? É a minha relação com a Taylor, eu sou apaixonada por ela. Bom, em último lugar, isso não significa que é ruim o livro, tá? Mas é a minha colocação aqui dos melhores livros dela pra mim. Em sexto lugar, né, de todos os livros que eu li, tem Depois do Sim. Essa foi uma história que eu me coloquei muito na situação dos personagens, porque eu tenho pouquíssimo tempo de casada, eu tenho 2 anos de casada. Então, como eu falei, não tem como eu não me colocar na situação dos personagens. A Taylor, ela consegue fazer isso comigo. E eu vi aqui, né, nessa história, eu fico me colocando no lugar dos personagens. Não tem como, eu sempre faço isso. E aqui a gente vai conhecer a Lauren e o Ryan. Eles se casaram, né, se conhecem desde, se não me engano, da faculdade ou do colégio. E aí eles começaram a namorar, se casaram e tudo mais. E aí vieram os conflitos da vida 2. E aí eles resolvem se separar para ver se seria interessante para eles continuarem juntos ou não. Eles se resolvem se separar para fazer essa análise, né? E aí tem todo, né, a trama envolvendo essa situação deles se descobrindo sozinhos, né? Agora como pessoas individuais, porque eles não conseguiam ter essa reflexão enquanto casal. E aí eles tiveram essa ideia para tentar ver como que eles iriam, né, se comportar, como seria a vida separadamente. Por que pra mim aqui eu coloquei nessa colocação? Como eu disse, esse livro aqui é um dos livros iniciais da Taylor, e ela ainda estava no processo, né, eu acredito, de ter a sua característica com a escrita. Mas aqui ela já apresentava a capacidade que ela tinha de escrever. Aqui você já conseguia, apesar de ser no início, você já conseguia ver que a autora ela tinha essa habilidade, que tinha algo mais para mostrar. E por isso eu coloquei nessa colocação, por ser uma coisa inicial da autora. A gente consegue perceber algumas
alguns detalhes dessa falta de evolução que ela não tinha na época, né? Eu não sei se tá correto falar assim. Mas foi um livro, mais uma vez, que me fez refletir muito, e é isso que eu amo na autora, é isso que ela consegue extrair de mim, me colocar na história, e eu acho isso sensacional. Em quinto lugar, pra mim, tá Malibu Renasce. Essa história, esse livro aqui vai contar um pouquinho da vida dos filhos do Mickey Riva, que é um personagem que aparece em Evelyn Hugo. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história dos filhos dele. O personagem, né, o Mickey Riva, ele continua sendo um pouco coadjuvante nessa história, não é aprofundada a vida dele aqui, e sim dos filhos. E, cara, mais uma vez, a Taylor, sensível demais, trazendo diversas problemáticas, situações do cotidiano. E eu fiquei apaixonada pelos personagens. A Taylor, ela sempre consegue também me trazer para esse afeto dos personagens, sabe? Eu consigo me identificar muito com os personagens. Quando eu digo identificar, eu não falo apenas me identificar com situações do cotidiano, mas me identificar em personalidade, né? Você consegue se conectar muito fácil com o personagem. A Taylor, ela consegue fazer isso de forma brilhante. Você sempre vai se conectar com o personagem, sempre vai torcer, sempre vai esperar algo mais. A Taylor, ela consegue fazer você se conectar com os personagens dela de uma forma, assim, surreal. Não é todo autor que consegue fazer isso, e ela faz isso de forma maravilhosa. Então, Malibu Renasce tá no meu quinto lugar. Eu não vou dizer, não tem um defeito, não tem um porquê, um mais ou um menos pra estar nessa quinta posição. É só porque outros livros foram muito mais pra mim do que esse, mas esse livro também foi maravilhoso, eu gostei muito, chorei, né? Um outro detalhe que eu não contei, eu sempre choro lendo os livros da Taylor, e assim, gente, pra mim, chorar lendo um livro é sinal de livro bom. Eu gosto de sofrer, eu gosto de chorar, então toda vez que eu leio um livro que me faz chorar, eu já gosto dele. E a Taylor consegue fazer isso, então, pra mim, maravilhosa. Então, em quinto lugar, Malibu Renasce. Só lembrando aqui rapidinho que eu não falei. Malibu Renasce foi o livro favoritado, se não me engano, foi 5 estrelas favoritado. Depois do Sim, não foi favoritado. Foi um livro 5 estrelas. Foi 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, não lembro. Mas não foi favoritado, mas eu amo. Bom, em quarto lugar agora, eu tenho Amores Verdadeiros. Aqui a gente vai... eu vou colar o nome dos personagens, porque eu não sou boa de lembrar o nome. A gente vai conhecer a história da Emma. Ai, gente, eu lembro, ficou... Mais uma vez, a autora conseguiu me colocar dentro da história pra fazer eu viver esses personagens, né? E como eu disse, eu sou casada, e aí eu me coloquei nessa situação. Aqui a Emma, ela é casada com... Eu não vou lembrar o nome dele. Jesse. Lembrei não, tá aqui. A Emma, ela é casada com o Jesse, e apaixonada, né? Eles têm um casamento muito legal e tudo mais. O Jesse, ele é um fotógrafo, se não me engano, ele é fotógrafo da Discovery. E aí ele sai numa excursão pra poder tirar foto e tudo mais, lá no Alasca, se não me engano. Gente, vai ser tudo se não me engano, porque eu não lembro mais com riqueza de detalhes. E aí, nessa expedição, né, que ele vai fazer as fotos, o avião dele sofre um acidente e ele é dado como morto. Passam-se anos, a Emma, a esposa, ela sofre muito, sofre horrores. Gente, assim, cara, meu coração doía, sério, minha garganta... Sabe aquele choro que tua garganta dói? Sabe, aquele choro embargado? Eu sou nesse nível. Eu chorei assim, porque eu me coloquei tanto no lugar da personagem. Eu fiquei pensando se fosse comigo. E, gente, me doeu tanto, sabe? E aí, passam-se anos, ela começa a dar sinais de recuperação, de tocar a vida dela, né? De mudar a vida dela, de seguir em frente. E aí ela encontra uma apaixonite do passado, que é o Sam. E aí ela vê a possibilidade de amar de novo, de reconstruir a vida dela. E ela começa, né, a se apaixonar de novo pelo Sam. E aí, do nada, ela recebe uma ligação do marido dela falando que tá vivo, que tá voltando pra casa. E aí ela fica naquele impasse. Caramba, acabei de me apaixonar por um homem que pra mim seria o recomeço da minha vida. E meu marido tá voltando. Então, assim, a personagem, ela se encontra
numa saia justa, né? Muito mais que a saia justa. E assim, cara, o que eu faria? Ao mesmo tempo que eu ficava assim, cara, mas é o seu marido, você tem que voltar pra ele. Eu ficava, caraca, mas o cara, sabe, tava com ela, apoiou ela e tudo mais, pô, ajudou ela a dar a volta por cima. Que conflito, que conflito. E a Taylor, ela traz isso, assim, de forma maravilhosa. Mais uma vez, me tirou lágrimas e lágrimas e lágrimas. E aí a gente tem um desfecho. Inclusive, já virou filme, não consegui ver ainda, porque aqui no Rio só saiu em um cinema e é dificílimo conseguir sessão nesse cinema, porque é um cinema pequeno e tem pouquíssimas sessões, não consegui ver. Então eu vou esperar sair no streaming, nem sei se saiu já no streaming. Vou esperar sair pra poder assistir. E tá, então, em quarto lugar esse livro. Foi 5 estrelas e favoritado também. Eu adorei. Gente, e eu fico chocada que a autora ela escreve em pouquíssimas páginas e consegue trazer tanta coisa boa, maravilhosa, né? Bom, em terceiro lugar, Evidências de uma Traição. Como eu disse, eu não tenho ele físico, eu não sei se já saiu, se vai sair. Tomara que saia, porque eu quero muito ter os livros da autora na minha estante. Esse livro também foi 5 estrelas, favoritados. É uma novela, é um livro curtinho, se não me engano, tem 50 páginas ou menos, ou um pouquinho mais, mas assim, é muito curtinho, você lê em uma tarde, é muito tranquilo o livro. Tranquilo que eu digo assim, de rapidez, né? Muito fluido. Mais uma vez, a autora brilhante na forma de escrever. E aqui a gente vai conhecer a história, vou colar aqui agora, da Carrie e do David. E eles se conhecem através de uma descoberta devastadora. Eles descobrem que os seus cônjuges estão tendo um caso. E aí eles começam a trocar cartas, contando como é, né, tá nessa situação, cada um contando a sua experiência um pro outro, e o que acontece e tudo mais, enfim. Eles se descobrem, né, através, se não me engano, de uma correspondência de um dos maridos, enfim. E aí eles começam a conversar através de cartas, contando, né, sofrendo juntos. E aí eles resolvem se conhecer e a gente vê como, então, esse desfecho, né, como esse relacionamento se desenvolve. E, mais uma vez, vou ser repetitiva em falar isso, me coloquei na história. E que história dolorosa, que é muito dolorido essa história, foi muito dolorido. Em diversos momentos eu fiquei, cara, que situação horrível, sabe? E muito real. Eu não sei, cara, eu acho que essa autora, ela deve pegar a história da família dela, de alguém, de algum amigo, não é possível, porque é tudo muito real. E eu fiquei me colocando na história muito sensível, cara, que história sensível. E, mais uma vez, a Taylor é brilhante, brilhante na escrita. Ela consegue envolver o leitor, ela consegue trazer o leitor para dentro da história. Quer dizer, ela consegue colocar o leitor dentro da história. Ela consegue fazer isso de uma forma maravilhosa, consegue fazer você sentir na pele. Mesmo você não passando por isso, ela consegue fazer você pensar, e se fosse comigo, sabe? E eu acho isso maravilhoso da autora. E, mais uma vez, chorei horrores. E Evidências de uma Traição foi um livro que eu li no consultório. Eu tava esperando, um paciente faltou, se não me engano. E aí eu tava esperando entre esse paciente que faltou e o outro que tava vindo. E aí, rapidinho, peguei e li o livro. E aí eu no consultório chorando, né? Esperando meu próximo paciente chegar. Chorando, gente. Chorando, pensando que horrível, né? Que situação horrível, que história triste, dolorosa. Bom, em segundo lugar dos livros que eu li da Taylor, tá Daisy Jones e The Six, ou And the Six, né, enfim. E eu amo essa história, eu amo esses personagens. Saiu a série aí, vi a série, vivi momentos de amor e ódio com a série, mas no final foi amor, porque eu amo essa história, eu amo o que essa autora escreve, e poder ver esse livro na tela, né, poder ver os personagens, poder ouvir as músicas, é maravilhoso. E aqui, uma das coisas que eu amei, né? E eu acredito que todo mundo que leu esse livro passou por isso. Foi o desespero de você entrar no Spotify, no YouTube, enfim, nas plataformas de música e não ter Daisy Jones pra ouvir. Não ter os The Six pra ouvir. Foi assim, cara, não tem como. Não tem como. Como que eu vou ler esse livro sem poder ouvir as músicas? Como? Né? A autora, ela trazia, né, a Daisy, que ela mostrava a Daisy, eu ficava assim, eu preciso ver essa mulher. Eu preciso ver, personificar essa mulher, eu preciso que ela seja de carne e osso. E aí, ver isso na tela, cara, foi maravilhoso, assim, incrível.
Mas voltando, a gente vai conhecer a história aqui da Daisy e dos The Six, né, que é uma banda. Eles se uniram, né, e aí uma coisa que eu gostei muito da forma como o livro foi trazido pra gente, foi que o livro é trazido em forma de entrevista, então é o ponto de vista de cada personagem, né, de cada integrante da banda. Pontos de vista, será que alguém exagerou mais? Será que alguém exagerou menos? Né? E, mais uma vez, vou ser redundante, repetitiva, eu me coloquei aqui dentro, a Taylor conseguiu me jogar aqui dentro desse livro de alguma forma. Claro que eu não era Daisy Jones na minha mente, mas eu consegui me conectar muito com a situação da Camila e do Billy. A Camila, pra mim, aqui dentro dessa história, é uma personagem muito forte, que sabe o que quer, que luta pelo que quer. E pra mim, a visão que ela trouxe de família, a importância que teve pra ela aqui dentro desse livro, como a autora trouxe isso, pra mim foi, assim, incrível, impecável, impecável. E eu fiquei completamente apaixonada por esses personagens. Chorei horrores também. Chorei no livro, chorei na série. Foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito nova pra mim, com essa pegada, né, de parecer que eu tô vendo de fato uma entrevista. E achei sensacional. Esse, inclusive, foi o segundo livro da autora que eu li, né, e ficou em segundo lugar. E foi incrível, assim. Pra mim, aqui é a nata da Taylor. É a nata da autora. Se você... quero conhecer Taylor, cara. Daisy Jones The Six fala muito sobre a autora e brilhante, brilhante, brilhante. Primeiro lugar, gente, óbvio, né? Talvez não óbvio pra muita gente, mas tá faltando aqui. Se eu não colocasse esse livro, alguma coisa não estaria certa. Se esse livro não aparecesse em algum momento aqui, esse vídeo estaria errado de cara, né? Eu tô falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, favoritaço, favoritaço. Esse livro foi impecável, perfeito, do início ao fim. Olha como eu sou com esse livro. Vou até me aproximar aqui. Olha como eu sou com esse livro. Toda vez que eu vou numa livraria, eu sempre passo lá na parte que tem os livros da Taylor pra ver o que eu tenho, o que eu não tenho e tudo mais. E aí, toda vez que eu vejo alguém perto, assim, do livro, ou com ele na mão, já aconteceu, gente, sério, sempre faço isso. Tava uma menina, né? Ela tava com um namorado, marido, sei lá. E aí ela tava com o livro na mão assim, eu não sei se eu vou levar, não sei e tal. Eu vi, eu falei, eu preciso me meter nessa situação. Desculpa, mas eu tenho que me meter. Cheguei perto dela e falei, desculpa, licença, posso te dar uma dica? Se você tá em dúvida, compra esse livro que é maravilhoso. Gente, eu fiz isso, não tem como eu não indicar Evelyn Hugo, é maravilhoso, maravilhoso. Já fiz isso várias vezes na livraria, eu até conto pro meu marido, eu vejo uma pessoa com um livro na mão, em dúvida, eu falo pra ler. Encontrei também uma menina na Bienal uma vez, e ela tava com esse livro, aí eu parei ela na fila, eu tive que falar, eu falei, esse livro é maravilhoso. Aí ela, esse livro é incrível, é perfeito, olha, maravilhoso e tal. E aí ela super feliz, animada, que eu tinha comprado. E eu sou assim, gente, eu panfleto Evelyn Hugo pra sempre. Na verdade, eu panfleto tudo da Taylor, mas Evelyn Hugo é, assim, a minha paixão. Eu amo demais esse livro. Uma amiga minha também leu, amor, né? A gente conversou sobre ele, maravilhoso. Eu acho que não é segredo pra ninguém. Aqui a gente vai conhecer a Evelyn Hugo, que é uma estrela de Hollywood, e os seus 7 maridos. A Evelyn, ela casou, então, 7 vezes, teve 7 maridos. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da Evelyn com esses maridos, o que levou ela a ter esses casamentos, os divórcios e tudo mais, as intrigas de Hollywood. E mais uma vez, como eu disse em Daisy Jones, a autora, ela conseguiu me fazer surtar, porque eu entrava no Google e eu não conseguia ver uma foto de Evelyn Hugo. Eu ficava assim, gente, impossível. É impossível entrar no Google, escrever Evelyn Hugo e não aparecer ninguém. E eu ficava assim, cara, eu juro pra vocês que eu ficava me coçando pra ir no Google e só pesquisar. Cara, eu só queria ver uma fotinha dela. Só isso, assim, eu viveria em paz se eu só conseguisse ver uma foto de Evelyn Hugo. Eu acho que todo leitor passou por isso. Porque é tão enigmática essa personagem, é tão maravilhosa, que não tem como ela não ter existido, gente. Eu sei que a autora ela se inspirou em alguma personalidade famosa, mas a Evelyn Hugo é tão única que é impossível ela não ter existido, gente. É impossível. E aí eu fiquei, né, louca, esvairada. Foi o primeiro livro da autora que eu li e eu fiquei completamente apaixonada. E sem sombra de dúvida, favoritado, 5 estrelas, 1000 estrelas. E tá como o meu favorito da autora, né, também. E foi incrível porque um pouco parecido com Daisy Jones, também vem nessa pegada de entrevista.
claro, de uma outra forma, mas também com essa pegada de entrevista, e eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada pela Daisy, fiquei apaixonada pelos personagens. Fui surpreendida com o romance desse livro, não esperava, de verdade, não esperava o romance como ele foi. Gostei muito de tudo. O livro não tem erro, não tem defeitos, é maravilhoso, gente, sério. Então, esse foi o meu ranking, né, de Taylor. E, gente, surra de Taylor pra vocês. Taylor é maravilhosa, eu sou apaixonada por essa autora. E eu quero logo ler um novo livro dela. Eu gosto de dar um espaço entre um livro e outro pra também não ficar enjoada, né? Apesar de que eu acho que isso é bem difícil. Mas quero logo ler um livro. Eu quero ler Carrie Soto, porque, como eu disse, a autora ela tem muitas easter eggs que fala, né? E ela tem Carrie Soto em Malibu Renasce. E eu fiquei assim, eu preciso conhecer essa mulher. Eu preciso conhecer essa mulher. E aí não comprei ainda Carrie Soto. Quero muito ler. Eu tenho certeza que vai entrar nesse ranking. Tenho certeza. Já vi algumas resenhas do pessoal adorando. E eu tenho certeza que eu vou amar também, gente. Não tem como. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui se você conhece Taylor. Duvido que você não conheça. Mas me conta aqui qual é o seu livro favorito. Se você tem um ranking de Taylor, me conta aqui qual é o seu ranking. Eu quero muito saber o que você acha da autora, dos livros. Quero saber se tem alguma semelhança com o meu ranking. Vai ser muito legal a gente trocar essa ideia, tá bom? Me conta se você já passou por essa dificuldade de ler e querer buscar no Google e não achar o seu personagem, né? De verdade ali, porque ele não existe, é só ficção. Muito triste. Mas me conta se você também já passou por isso, me conta suas experiências com a Taylor, eu vou querer muito saber. Não esquece de curtir, comentar, apertar o sininho, enviar pros amigos, fazer de tudo aqui pra me ajudar a crescer esse canal, né, pra gente bombar aí, vai ser muito legal. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, em todas elas, né, é @livrosdacela, seja no Instagram, na Rede Vizinha, no Twitter, tudo @livrosdacela, você me encontra por lá, falando também de livros. Só que aqui, gente, aqui é bonitinho, né? Aqui tem iluminação, aqui é edição. Lá é a verdade nua e crua, é a realidade. Às vezes é dentro do consultório, às vezes é no meio da rua, às vezes é dentro de casa, às vezes é bagunçada. Lá é a realzão, tá bom? Então não esquece de passar lá também pra me seguir e aproveita também pra gente trocar uma ideia por lá também. Um beijo pra vocês e até a próxima!